paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 3 desse terceiro trimestre da CPAD em 2022. Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema muito especial: a sutileza da imoralidade sexual, que é uma ferramenta também de Satanás. E eu espero que o Senhor Jesus ministre o teu coração, te capacitando com armas espirituais e com a palavra de Deus, para que você possa ser uma bênção para a glória e honra do Senhor. A você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo, tá? Aproveita também, pega esse vídeo, manda para mais alguém que você conheça, para que essa pessoa possa ser edificada em Jesus. E se você pode, deixa aí no comentário o local de onde você está assistindo, coloca aí de onde é que você está assistindo a gente, para a glória de Deus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, você encontra tudo isso na descrição desse vídeo. Fica à vontade para você navegar, conhecer as nossas classes e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Você que é da classe dos adultos, professor da Escola Bíblica Dominical, quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, para poder abençoar os teus alunos, olha, eu tenho um recurso sensacional que pode te ajudar, que é o Facilita EBD. O Facilita EBD ele tem o objetivo de ajudar você como uma ferramenta. No Facilita você encontra, por exemplo, o esboço da minha aula. Da aula que eu preparo, com os argumentos, com os versículos a mais, com a pesquisa a mais que a gente sempre coloca nessa ministração aqui para edificar você. Os slides também que são dinâmicos e podem te abençoar também para você ter uma aula dinâmica na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Quem se torna assinante do Facilita EBD, a nossa assinatura ela é trimestral, de 3 em 3 meses. Você tem o benefício também de receber alguns bônus, como por exemplo, o nosso workshop de pregação, que é muito bom para te edificar. O nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é nota 10, vai edificar a tua vida, você vai compreender a respeito da EBD, como montar uma aula também, e também o nosso treinamento de discipulado e evangelismo para você ganhar vidas para Jesus. Tudo isso está na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo, onde você fica à vontade, se desejar, adquirir o nosso material. Então, nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Nós chegamos na lição de número 3, aqui do terceiro trimestre da CPAD, da classe dos adultos. Vamos trabalhar sobre o tema a sutileza da imoralidade sexual. Esse tema é sensacional, é atual também para os nossos dias. Essa lição está muito boa e vale a pena você compreender algumas questões sobre o assunto para trabalhar também em sala de aula. Para iniciar bem, inicie por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para você. A primeira delas é o texto áureo. Você precisa apresentar para os teus alunos o texto áureo da lição, que se localiza em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Leia esse texto com os teus alunos. Depois, apresenta a verdade prática. Faça a leitura da verdade prática em sala de aula. E depois, apresente a leitura bíblica em classe, que se localiza em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos agora 15 ao 20, depois Romanos, capítulo 1, versículos 26 a 28, e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, para a glória de Deus. Conforme Russell Champlin, embora a palavra sexo não seja mencionada na Bíblia, esse tema ele aborda aí a curiosidade de diversos cristãos. E esse tema também pode ser encontrado dentro da palavra de Deus. Quer ver uma coisa? Você não vai encontrar também na Bíblia a palavra trindade. Porém, a Trindade é vista também dentro da Bíblia. Você não vai encontrar, por exemplo, a palavra queda, se referindo à queda da humanidade, mas o conceito está lá. A mesma coisa acontece quando se refere à sexualidade.
A Bíblia ela vai tratar sobre esse tema sim. E nós precisamos trabalhar esse tema a partir dessa visão cristã, da nossa cosmovisão cristã, com muito cuidado, com muito respeito, para a aula não ficar uma aula banal. Mas é importante nós apresentarmos com sabedoria de Deus aquilo que a Bíblia diz a respeito sobre esse tema de sexualidade. É importante nós compreendermos essa questão para edificar a vida dos nossos alunos com muita sabedoria da parte de Deus. Conforme Tim LaRange, em seu texto Ato Conjugal, ele destaca muito bem, de forma sábia, uma perspectiva interessante a respeito do sexo. Ele apresenta o sexo como ato conjugal, e o ato conjugal ele deve ser realizado entre o marido e mulher dentro do casamento, e ele é visto pela Bíblia como algo sagrado, santo. É um benefício, é uma bênção de Deus dada especialmente para o casal. E a Bíblia trata sobre esse tema nessa visão que estamos abordando com você. A prova bíblica em destacar que o sexo é santo e é visto nas Escrituras como uma bênção de Deus está descrita em Gênesis capítulo 1, versículo 28, onde o próprio Deus disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Você percebe uma ordenança de Deus, você percebe a bênção de Deus dada através do casamento para essa realização, esse benefício, essa bênção do sexo entre o casal, entre o homem e a mulher. Essa bênção, conforme Tim LaRange, foi dada antes do pecado entrar no mundo. Ou seja, antes da queda, a bênção do sexo foi dada para o casal antes do pecado afetar os homens, afetar a humanidade. Você percebe isso na bênção que Deus dá para a humanidade. Isso está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Você vai perceber a descrição dessa bênção. Se você ler Gênesis, você percebe que o pecado ele entra e contamina a humanidade a partir do capítulo 3. Então, no capítulo 1, você já percebe Deus abençoando o casal com o sexo e demonstrando que isso é uma bênção para ser desfrutada dentro do casamento. E para Tim LaRange, essa bênção foi dada para Adão e Eva, e Adão e Eva desfrutaram dessa bênção dentro do seu relacionamento. Ele também descreve que essas relações sexuais foram realizadas antes do pecado. Então ele já entende muito bem que essa bênção foi desfrutada pelo primeiro casal. Você percebe isso lá em Gênesis capítulo 2, versículo 25. E aqui nós descobrimos também à luz da Escritura a respeito desse tema que estamos trabalhando com você. Quando você olha para a Escritura, você percebe que a Santíssima Trindade, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aprovam o casamento. E a prova da realização do casamento é tão abençoada que a Trindade abençoa então o casamento com a bênção do sexo. Isso está presente em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Lá em Mateus capítulo 19, versículo 5, o próprio Jesus descreveu a respeito dessa bênção para ser desfrutada no casamento. O próprio Jesus disse: serão os dois uma só carne, se referindo a esse tema, se referindo a essa bênção. Ou seja, o ato sexual dentro do casamento é visto por Deus como algo santo, para ser desfrutado dentro do matrimônio. É parte da bênção de Deus, preparada para nós. Por isso é importante lembrar que foi Deus que criou o sexo. E também é importante entender que foi Deus também que formou os instintos humanos em relação a isso. Ele não nos criou com o objetivo de nos torturar com esses instintos, mas Deus nos deu esses instintos para desfrutarmos debaixo da bênção do casamento. E a satisfação sexual está presente na vida humana, e essa satisfação sexual é dada como bênção de Deus já para o primeiro casal no Jardim do Éden. Conforme Tim LaRange, nós percebemos isso na Escritura. Portanto, o ato sexual que Deus aprova, é importante a gente deixar claro isso a nível de introdução, é entre casais, casados, marido e mulher.
Isso está presente em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus os abençoou. Deus lhes deu também uma ordenança, uma orientação. Isso está presente em Gênesis 1, 28, descrevendo: sede fecundos, multiplicai-vos. Você também percebe, à luz da Escritura, que Deus viu que isso era bom, ao ponto de Gênesis 1, 31 descrever que tudo que Deus fez é bom. Então a Bíblia descreve para mim que o sexo é bênção de Deus, foi feito por Deus, é bom dentro do casamento, em uma visão santificada para a glória de Deus. Fora do casamento é uma prática pecaminosa, mas dentro do casamento, conforme a Bíblia, é bênção de Deus. Por isso nós vamos tratar hoje a respeito desse tema, sobre a sutileza de Satanás em distorcer essa bênção, em corromper essa bênção, em confundir essa bênção na cabeça das pessoas, para que as pessoas então compreendam mal a respeito da bênção de Deus dentro do casamento, que é o sexo. O primeiro ponto trata então sobre o seguinte assunto: a revolução sexual. Eu tenho uma passagem bíblica, eu gosto de destacar uma passagem bíblica, é importante você apresentar isso também em sala de aula, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Você percebe que a vontade de Deus para os homens é que esses homens sejam então santificados e se abstenham da imoralidade sexual. A imoralidade sexual já é essa visão corrompida sobre a bênção de Deus, que é o sexo, dentro do casamento. Diante dessa questão, vamos analisar isso de forma mais profunda, detalhando com você em sala de aula. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: um novo paradigma para a sexualidade, colocado aqui pelo nosso querido pastor José Gonçalves, o comentarista da lição. Conforme o pastor José Gonçalves, o modelo judaico cristão a respeito da sexualidade, da prática sexual, acabou moldando o mundo, especialmente o pensamento cristão a respeito desse tema. Nesse modelo, nós vemos então que a visão do sexo é algo sagrado, é visto como uma bênção de Deus para ser desfrutada dentro do casamento. Um detalhe que é importante nós descrevermos, que a visão que nós compartilhamos dentro do cristianismo trata a respeito do casamento, que é visto como bênção de Deus no seguinte modelo: no modelo heterossexual e monogâmico. É importante você perceber isso. O que é o modelo heterossexual? É o modelo entre o casamento entre um homem e mulher e único, marido e mulher, sem mais agregados aqui. A visão que o mundo traz é totalmente distorcida a respeito da prática sexual. E nós vamos tentar compreender isso ao longo dessa lição, trazendo para vocês algumas informações para que você possa ser edificado em Jesus e levar isso também para a sala de aula. Conforme o doutor Apollos Landa, ele descreve muito bem que a sexualidade é um assunto muito importante para os cristãos. É um tema que nós precisamos também tocar, trazer para a sala de aula e orientar o povo de Deus a respeito desse sentido, nessa visão de ver o sexo como algo sagrado, como bênção de Deus para ser desfrutado dentro do casamento. A gente também percebe, a respeito desse aspecto, alguns princípios e algumas considerações que nós precisamos levantar sobre a sexualidade, especialmente a nossa visão de sexualidade cristã. Em primeiro lugar, nós vamos entender a respeito da intenção de Deus sobre o sexo. Qual foi o propósito de Deus em criar o sexo para ser desfrutado dentro do casamento? Esse é o primeiro princípio que nós precisamos levar em consideração. Não há motivos para você considerar o sexo como algo pecaminoso e mal. Tem gente que entende e interpreta o sexo como algo ruim, só vê o sexo para a área da procriação e geração de filhos. Mas a Bíblia deixa claro para a gente que o sexo faz parte da bênção de Deus para o casamento. Não é algo ruim. É claro que ele passou a ser distorcido por causa do pecado. Mas para o povo de Deus ter clareza, o sexo é algo bom, é bênção de Deus para o casamento, para a vida conjugal. O propósito do sexo não é apenas para reprodução, para gerar filhos,
Mas Deus deu isso em um ato matrimonial para o prazer, para a satisfação, para a alegria do casal, para a comunhão em família, nessa questão familiar entre o casal, tanto para o homem e mulher desfrutar, ter o prazer nessa comunhão especial debaixo da bênção de Deus como algo santificado com o único propósito de honrar a Deus, sendo realizado dentro de um casamento. Então você percebe que esse é o primeiro princípio, foi o propósito de Deus, e a gente vai detalhar isso com você também em sala de aula. O segundo princípio que você também pode levantar é sobre a importância do casamento. O sexo ele passa a ser santificado dentro do casamento. Então, o casamento é importante, é bênção de Deus. E o sexo faz parte dessa bênção como desfrutar da vontade de Deus dentro desse relacionamento. O ideal é que nos abstenhamos da prática sexual antes do casamento. Ela deve ser desfrutada dentro do casamento. Por isso tem um propósito fundamental, porque o casamento é essa revelação, é esse testemunhar de uma aliança que é realizada entre o marido, a mulher e o Senhor. E esse ato conjugal faz parte da bênção que Deus prometeu. Primeiro, a abstenção ela é necessária para uma proteção, para a própria saúde psicológica, a própria saúde física também do casal, para que não haja aqui a contaminação com doenças sexuais transmissíveis. É importante você observar que a Bíblia traz essa orientação de haver essa proteção, essa abstenção para honrar o Senhor nesse ato conjugal dentro do casamento. Esse ato conjugal deve ser realizado para a glória de Deus. Infelizmente, existem muitos casais que adiantam um passo. Existem muitos casais que realizam práticas sexuais antes do momento do casamento, para experimentar esses prazeres. E, infelizmente, não experimentam esses prazeres como eles devem ser desfrutados. Sexo antes do casamento, conforme a Escritura, é visto como pecado, é conhecido como fornicação. E a fornicação desagrada a Deus. Sexo antes do casamento é uma falta de respeito com a família, com o Senhor, com os teus amigos e com a tua comunidade. O sexo no casamento honra o Senhor, honra a família e honra os teus amigos também. É uma prática prazerosa para ser desfrutado debaixo da glória de Deus, debaixo da bênção de Deus em santificação. Deus estabeleceu um lugar seguro para desfrutarmos a prática sexual. É dentro do casamento, debaixo da bênção de Deus. Esse lugar é dentro de um relacionamento firme, de um relacionamento duradouro, debaixo de uma aliança. Praticado fora disso, é visto como algo adoecedor, é visto como algo que traz um prejuízo para a tua própria alma. É por isso que você precisa compreender que o sexo abençoado é aquele que é duradouro e é desfrutado debaixo da aliança que é estabelecida entre o homem e a mulher e o Senhor, compreendida também pelas testemunhas que estão à sua volta, que testemunham esse ato no altar da igreja ou no altar do seu casamento, quando você diz sim para o teu ente querido, para a glória de Deus. Essa visão é a primeira visão bíblica que você precisa compreender em uma visão panorâmica sobre a bênção que Deus preparou para o casal, dentro do casamento, que é o sexo. Em segundo lugar, já avançando, espero muito estar ajudando você. Se eu estou contribuindo contigo, você pode deixar teu comentário aí, tá bom? Ou então enviar esse vídeo para mais alguém ser edificado em Jesus. Você pode fazer isso e me ajudar também. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: a quebra de um tabu. Vamos tratar a respeito desse tema, quebra de um tabu, que é proposta aqui do pastor José Gonçalves. Vamos entender a respeito desse tema, quebra de um tabu sobre a sexualidade, sobre o sexo em si. É importante nós entendermos a respeito da revolução sexual que é proposta aqui, apresentada pelo pastor José Gonçalves. Nós precisamos entender um contexto histórico sobre essa revolução sexual
para chegar nesse entendimento sobre a sexualidade que é vista também hoje em dia. A revolução sexual, ou também conhecida como libertação sexual, é uma perspectiva social que procura desafiar os códigos tradicionais do comportamento humano a respeito da sexualidade e em seus relacionamentos interpessoais. Então, nós já vamos entender a respeito dessa perspectiva sobre esse contexto em si que acaba influenciando a nossa geração. O José Gonçalves, o nosso querido pastor, o comentarista da lição, ele destaca aqui algumas datas importantes sobre essa visão da quebra de tabu das relações sexuais, dessa visão sexual, dessa compreensão da sexualidade. A primeira data é a partir da década de 60, 1960, isso é apresentado até na própria lição, aonde se iniciam mudanças sociais consideráveis. A partir da década de 60 começa a surgir então esses movimentos contra essa visão que é defendida dentro do cristianismo, que o sexo deve ser realizado dentro do casamento. Então esses movimentos se levantam contrários a essa defesa. A segunda data que você também pode destacar, que está na própria lição, é a partir da década de 1980, a década de 80. Quando passa a surgir, então, um crescimento muito forte na área da indústria da pornografia. Isso passa a ser propagado em todo o mundo. A indústria pornográfica ela passa a ganhar força. E a partir dessa compreensão da indústria pornográfica, o que entra aqui? Revistas pornográficas, vídeos pornográficos, essa questão também da pornografia infantil, traz uma influência sobre essa compreensão da sexualidade, tendo a visão também que o sexo pode ser praticado por qualquer um, independente de estar no casamento ou não. E aí nós percebemos que essa visão passa a ser compartilhada e está presente hoje também. É importante nós entendermos a respeito dessa ideia de liberação sexual, que inclui a aceitação também do sexo fora das relações heterossexuais e monogâmicas. Isso quer dizer que o sexo agora, a partir dessa visão, dessas duas datas que estamos descrevendo para você, passa a ser praticado por casais homossexuais, passa a ser praticado fora do casamento, principalmente fora do casamento, como uma liberação total. Não há aqui essa ideia de honrar o Senhor, honrar o casamento, honrar a família, mas o sexo passa a ser praticado fora do casamento e isso é compartilhado como uma visão aceita também no nosso tempo. E aqui a Bíblia passa a ser levantada exatamente contrária a essa linha de pensamento. A nossa visão cristã ela é contrária a essa interpretação. A partir da década de 80 para cá, você percebe muito bem essa compreensão sobre a sexualidade sendo apresentada da seguinte maneira: aonde a nudez em público passa a ser vista como algo normal, aonde a homossexualidade passa a ser aceita como algo normal, aonde há a legalização em diversos países sobre a prática do aborto, aonde há movimentos, aonde as pessoas se envolvem com a prática sexual antes do casamento e passa a ser compartilhado para gerações da década de 80 para cá. Ou seja, quando você observa, desde 1960, 70 até 80, você percebe muito bem, à luz da história, que essa ideia dessa conquista de liberdade sexual encaminha a humanidade para uma depravação total. Aonde surge aqui o advento da pornografia, aonde surge também essa ideia de prostituição infantil, aonde surge e passa a ser compartilhada ainda mais essa ideia de sexo fora do casamento, de adultério, aonde surge essa visão corrompida sobre a sexualidade. Ou seja, a revolução sexual ela entra por um caminho que procura conduzir a sociedade a entrar nesse caminho da depravação a partir de algumas questões. A primeira delas é que o sexo passa a ser praticado antes do casamento de forma liberal, sem honrar o casamento aqui, honrar o Senhor. A segunda também,
é que a prática da masturbação aumenta entre jovens, adolescentes, crianças também, aonde é incentivado aqui a prática de fantasias eróticas a partir dessa visão industrial que cresce também diante da sexualidade, e a pornografia e a sexualidade ela passa a ser compartilhada como um todo. Então, quando você estuda a respeito desses movimentos que surgem na história, você passa a compreender o caminho em que o mundo está levando as pessoas sobre a compreensão do sexo, que é bênção de Deus. É distorcido, é depravado, leva o povo ao pecado. Dentro do casamento, é bênção de Deus. Quando você olha para a banalização sexual, você percebe muito bem o cuidado que precisamos ter em propagar e ensinar esses assuntos com muita sabedoria para os nossos alunos em Cristo. O mundo começou a investir nessa área da exploração sexual. E essa área da exploração sexual cria, então, um grande mercado pornográfico. Um mercado pornográfico que investe em filmes, em revistas, em objetos eróticos, em tráfico de mulheres também, em prostituição infantil, em motéis, em sex shoppings, aonde você percebe as pessoas caminhando exatamente para o distanciar do propósito que Deus estabeleceu para o casamento. O mundo também passa a investir pesado nessa ideia do marketing. O marketing digital passa a compartilhar essa visão que o mundo tem sobre a compreensão da sexualidade. Cada vez mais a erotização infantil é compartilhada, cada vez mais jovens, crianças e adolescentes são influenciados à prática sexual antes do casamento. E é por isso que essa lição traz uma visão sobre essa compreensão. Nós precisamos ter a visão em Cristo. Infelizmente, essa visão sobre a sexualidade, essa libertação da sexualidade que é propagada desde a década de 80 para cá, é uma visão que traz aqui algumas consequências terríveis. A primeira consequência é a desvalorização da mulher. A mulher passa a ser vista como um objeto de prática sexual, ao invés de ser honrada dentro do casamento, como o Senhor estabeleceu. A segunda questão é exatamente essa manipulação da imagem do homem. O homem passa a perder a sua moral como sacerdote do lar, como um pai de família que honra a sua esposa dentro do casamento e a sua casa como um objeto, a partir da manipulação, então, da sua imagem. Observe muito bem que nós cristãos precisamos, então, nos posicionar, ensinar o que a Bíblia diz, ensinar o que a palavra de Deus nos ensina a respeito desse tema também de sexualidade e que Deus te use com muita sabedoria para orientar os teus alunos, porque o sexo foi feito por Deus para ser desfrutado no casamento em amor, satisfação, prazer, honrando ao Senhor em tudo, fora dessa visão pecaminosa e depravada que o mercado oferece. Em segundo lugar, como segundo ponto, já avançando nessa ministração, espero muito estar ajudando você. Se eu estou, coloca aí de onde você está assistindo a gente e que Deus em Cristo te abençoe. O segundo ponto trata então sobre o seguinte assunto: as principais distorções da sexualidade sadia. Vamos entender a respeito desse tema. Eu gosto de compartilhar com você um versículo bíblico. Você pode ler agora, Efésios capítulo 5, versículo 3. Você pode ler esse texto com os teus alunos, toma como nota e que Deus em Cristo te abençoe para a glória de Deus em sala de aula e que você seja um instrumento a ensinar essa lição para os teus alunos. O primeiro subtópico, já detalhando, trata então sobre o seguinte assunto: a prática da fornicação. O que é isso, a prática da fornicação? Eu já disse para você que a prática da fornicação é a prática sexual entre jovens fora do casamento. E ela é vista como um pecado diante de Deus. O pastor José Gonçalves, o comentarista da lição, traz de forma sábia para a gente compreender que a prática da fornicação é essa realização sexual fora do casamento. E infelizmente está sendo realizada por muitos jovens que se dizem cristãos antes de realizar o casamento, que são levados e influenciados, infelizmente, pelo pecado. A Bíblia também descreve a respeito de outra prática conhecida como prostituição.
A prostituição é aquela prática pecaminosa que leva a pessoa a praticar variações de práticas ilícitas sobre a sexualidade, que são maléficas à compreensão cristã sobre o sexo dentro do casamento. É importante você observar essa questão. Eu quero tomar como base o texto do Josh McDowell, onde ele trabalha um tema muito interessante sobre a sexualidade, verdade nua e crua, onde nós precisamos compreender sobre esse assunto que estamos trabalhando com você. Primeiro, nós precisamos entender que o sexo ele é criado por Deus e ele é visto como algo bonito, como um presente de Deus para nós. Primeiro, você tem um texto bíblico que está em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que te dá base para entender sobre esse tema. Que toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, nós entendemos pela Bíblia que o sexo é bênção de Deus, é dado por Deus. Deus criou o sexo com a intenção bonita de nos abençoar com a nossa identidade também sexual. A tua identidade sexual, esse sentimento que você tem, essa atração que você tem pelo teu cônjuge, é bênção de Deus, é dádiva de Deus. E é isso que a Bíblia fala a respeito da sexualidade, a respeito do sexo. A Bíblia também dá base, lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que tudo que Deus fez é formoso em seu tempo, para que o homem possa então descobrir que isso é dádiva de Deus, é bênção de Deus. Deus faz coisas bonitas e belas. E a sexualidade, a prática sexual também é algo bonito, é dádiva de Deus para os casais. Dentro da Escritura, você percebe que o sexo ele deve ser realizado no tempo certo. No tempo do casamento, na bênção de Deus, debaixo da graça de Deus. Ele, fora do casamento, não é visto como algo santo, sagrado, mas é visto como algo pecaminoso. E a prática sexual fora do casamento é vista como fornicação e prostituição. Em Hebreus capítulo 11, versículo 25, chama-nos a atenção a respeito dos prazeres transitórios dessa vida. Olha, o mundo te oferece prazeres transitórios, como eu citei para você, através dessa indústria da prostituição, dessa indústria pecaminosa. Mas Deus projetou para nós a sua bênção, a sua graça. Quais são os prazeres que o mundo oferece? O primeiro prazer que o mundo oferece para a pessoa que infelizmente pratica a sexualidade antes do casamento, é um prazer passageiro. E nesse prazer passageiro, infelizmente, tem consequências. Depois do ato sexual fora do casamento, grande parte das pessoas que passam por esse processo enfrentam agora a realidade do pecado, que causa no seu coração algumas questões. A primeira delas é depressão. Quando o sexo é realizado fora do casamento, especialmente por jovens cristãos, a depressão ela se enquadra na vida daquele que comete o pecado. Em segundo lugar, a rejeição. Muitos enfrentam agora esse momento de rejeição, porque o desfrutar da prática sexual antes do casamento é desfrutar do presente que Deus preparou para você. E quando é desfrutado de forma errada, então surge o sentimento de rejeição. Você não quer mais realizar exatamente essa prática com o teu cônjuge. Em terceiro lugar, vem então o sentimento de raiva. Raiva por ter cometido esse ato, o ato que era para ser bênção de Deus antes do tempo, e se tornou então pecado. E você fica com raiva de você mesmo. E raiva também da pessoa que você ama. Em quarto lugar, você também encontra a insegurança como consequência da fornicação. Algumas pessoas, infelizmente, praticam até mesmo suicídio pelo fato de ter pecado, agido sem pensar, com pressa, para desfrutar a bênção que Deus estava preparando para eles dentro do casamento. Muitas pessoas, infelizmente, a partir da prática da fornicação, também enfrentam outro problema, o problema das DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. Outros podem até mesmo enfrentar a gravidez. É pecado realizar sexo antes do casamento.
A Bíblia descreve isso como fornicação. É importante nós entendermos que esses efeitos emocionais também estão presentes na vida daqueles e daquelas que praticam o ato sexual antes do momento certo. E antes do momento certo é visto como algo ilícito, pecaminoso, que não agrada a Deus, que não tem parte na bênção do Senhor. Quando o sexo é realizado fora do casamento, esse sexo sai do princípio do amor e da bênção de Deus para o caminho agora da luxúria. E luxúria é pecado, gente. É egoísmo, é depravação, é afastamento da vontade de Deus, é trocar o certo pelo errado, é entrar exatamente por um sentimento corrupto. Quer provar que você ama alguém? Espere. Espere até o altar. Espere até o momento do sim, até a bênção de Deus. Quer provar que você ama? Honre a sua família, honre a Deus, honre o seu parceiro, a sua parceira, para a glória de Deus, e aguarde o momento do casamento. Quer provar que você ama? Honre ao Senhor, se protegendo, se guardando, para desfrutar desse presente no momento certo. Que essa palavra edifique você. Se eu estou te ajudando, por gentileza, comenta aí. Segundo subtópico, trata então sobre o seguinte assunto. O adultério não é crime, mas é pecado. Segundo o pastor José Gonçalves, ele destaca que a prática do adultério atualmente não é mais considerada como um crime. Mas, pela Bíblia, essa prática é vista como um pecado que desonra o Senhor. A Bíblia condena literalmente o pecado. Conforme Russell Champlin, ele aborda que o adultério ele é esse ato, então, pecaminoso realizado por um homem casado com outra pessoa que não faz parte do seu relacionamento no casamento. Esse ato desagrada a Deus. O adultério também é cometido por uma mulher casada que realiza uma prática sexual com outra pessoa que não faz parte do seu casamento. E isso desagrada a Deus. Nas sociedades antigas, o adultério ele ameaçava esse crescimento familiar, esse crescimento da própria sociedade. Observe muito bem. Quando você estuda o contexto antigo, você percebe que as pessoas, especialmente os homens, poderiam se casar com várias esposas, mas não poderiam praticar o adultério. Eles poderiam comprar uma escrava e essa escrava se tornar uma concubina e ter práticas sexuais com ela, e isso não seria adultério. Mas se ele casado, independente com quantas esposas ele tivesse, realizasse então uma prática sexual com outra mulher que não fosse do seu casamento ou não tivesse nesse contrato de casamento ou nesse contrato de compra para ser concubina, isso era uma prática de depravação pecaminosa e ameaçava a sociedade. Você tem base bíblica, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, versículos 14, Levítico capítulo 18, versículo 20, isso é desonroso e o Senhor não aceita. Mateus capítulo 19, versículos 3 ao 12, Gálatas capítulo 5, versículos 19 agora até o 21. À luz do Antigo Testamento, você vai perceber, então, esse contexto sobre o casamento e sobre a importância do casamento e da fidelidade. Então, tanto no Antigo como no Novo, nós vamos ver isso. Por que o adultério, então, era proibido? Porque o adultério, ele infelizmente atacava a santidade do lar. Observe, eu disse para você que o sexo dentro do casamento é visto como algo santo, bom, sagrado por Deus. Então, se há adultério, ataca então essa santidade. Êxodo capítulo 20, versículo 14 fala sobre isso. Deuteronômio 5:18 também combate o adultério. A preservação também da pureza familiar, ela é atingida quando há um ato de adultério. Levítico 18:20 fala sobre isso. Você percebe que no Antigo Testamento o adultério era punido com pena de morte por ambos os praticantes, tanto o homem como a mulher. Isso está presente lá em Êxodo capítulo 20, versículo 14 e Levítico 21. Então você percebe isso. Dentro da Bíblia também, a Bíblia descreve que a prática do adultério também é vista como uma prática idólatra.
E a prática da idolatria é vista também como adultério. Está presente lá em Jeremias capítulo 3, versículos 8 e 9. E você percebe isso também sendo dito pelo profeta Ezequiel lá no capítulo 23 da sua profecia, versículo 37. O adultério é uma prática pecaminosa. A Bíblia descreve que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus nesse sentido espiritual. Romanos capítulo 3, versículo 23. Nós abandonamos a Deus para seguir as nossas próprias paixões. Isso é um ato de adultério. A Bíblia descreve que Cristo agora vem nos resgatar dessa ação pecaminosa. E a Bíblia relata muito bem sobre a importância de permanecermos em fidelidade. O Russell Chamberlain também destaca que as religiões antigas, as comunidades antigas, também combatiam a prática do adultério. A prática da traição era algo desonroso. E a prática da traição ainda continua sendo algo desonroso, porque traz experiências traumáticas para a vida daquele que sofre. As experiências traumáticas de uma separação por causa da traição causam na vida da pessoa algumas questões terríveis. A primeira delas é a agressividade, a negação e o choque, o rompimento com o cotidiano, também a raiva, a tristeza, a depressão, um processo que é terrível, que é o processo de separação e divórcio. Portanto, se você olhar para o adultério, você vai perceber que ele é prejudicial, que ele traz prejuízos, é visto como um pecado que desonra as pessoas, que desonra também a Deus. Então a Bíblia condena literalmente o adultério. E essa prática do adultério ela é compartilhada por esse mundo, o mundo que traz essa visão pornográfica, essa visão agora dessa indústria sexual, que procura agora corromper a visão humana. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós vamos abordar também um assunto muito importante que precisa ser trabalhado com muita sabedoria. A homossexualidade, uma contradição a respeito da ordem natural. Esse é o terceiro subtópico da nossa lição e que Deus use você na escola bíblica dominical da tua igreja. O pastor José Gonçalves, de forma sábia, aborda muito bem que nós cristãos, conforme a Bíblia, rejeitamos a prática do pecado. Ou seja, a prática homossexual ela é vista pela Bíblia como uma ação pecaminosa. Isso não é um preconceito, é uma ação do pecado, a rejeição ao pecado. Mas nós entendemos muito bem que o amor de Deus ele deve ser compartilhado por aqueles que são pecadores. E esse amor também alcança aquele que pratica exatamente o pecado. E alcança aqueles que estão afastados do Senhor. E há uma visão de restauração e perdão, exatamente, para aquele que fugiu da ordem natural da sua sexualidade. É importante nós observarmos o que a Bíblia diz. A Bíblia descreve, literalmente, que a prática homossexual ela é pecado. Existem diversas passagens bíblicas que combatem a prática do pecado, especialmente a prática homossexual. Você pode ler a passagem bíblica que está presente em Romanos, capítulo 1, versículos 26 ao 27, aonde descreve que esses homens mudaram então a ordem natural. Essa prática homossexual é vista e combatida pelo apóstolo Paulo ali. Tanto a relação sexual entre homem com homem e mulher com mulher. A própria Bíblia também descreve, lá em Levíticos, capítulo 18, versículo 22, não se deitará varão com varão como se fosse mulher. Isso é visto como algo abominável. A Bíblia também diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, esse combate muito bem contra essa prática homossexual ao ponto de relatar que esses que praticam o ato homossexual não entrarão no reino de Deus. Observe como a Bíblia é clara e combate o ato do pecado. É importante nós entendermos que todos que pecaram e praticam esse ato homossexual necessitam se arrepender. Tem uma passagem bíblica que também dá base para isso. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 10 ao 11. Portanto, é importante nós lembrarmos que nós combatemos o ato do pecado, a prática pecaminosa, mas nós acreditamos na restauração, no perdão. Nós confrontamos o pecado
pecado. E confrontar o pecado faz parte da nossa identidade cristã, para que a pessoa possa nascer de novo. Olha só, nós acreditamos que o ato homossexual é visto como pecado, mas também entendendo que nós, pelo amor de Cristo, amamos aqueles que se arrependem, amamos aqueles que estão em pecado, para que eles possam agora estar com Jesus e ter uma nova vida de restauração. Porque Deus ama a cada um, ama a todos, de forma especial. E o sangue de Cristo também foi vertido no Calvário para essas pessoas. Cabe a cada um reconhecer esse perdão e esse amor de Deus e abraçar a nova vida. Avançando como terceiro ponto da nossa ministração, eu quero destacar para vocês a respeito do seguinte assunto agora: o padrão bíblico para a sexualidade sadia. Se eu estou te ajudando até aqui, se você conhece muito alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela e que Deus use você. E te use também com sabedoria. Leia um versículo bíblico agora, antes de entrar no primeiro subtópico, que está em Hebreus capítulo 13, versículo 4, onde descreve sobre essa sexualidade dentro do casamento como algo visto como santo, um leito sem mácula. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o sexo atende à necessidade da criação. O pastor José Gonçalves, de forma sábia, destaca para a gente que o sexo ele atende à necessidade da criação. Já o Josh McDowell, ele apresenta alguns princípios por que o sexo foi criado por Deus como forma santa. Que o primeiro princípio, porque Deus criou o sexo, é para a procriação. É importante você tomar como nota isso. E a base bíblica está em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus disse: sede fecundos. Deus disse: multiplique-se. Então, o primeiro sentido para o ato sexual é exatamente a procriação, geração de filhos, multiplicar. Isso é dado por Deus para ser desfrutado dentro do casamento. Então, esse é o primeiro princípio: procriar, gerar filhos, multiplicar e encher a terra. O segundo princípio, porque Deus criou o sexo dentro do casamento, é para a unidade. Então, a unidade do casal, a comunhão, os dois se tornam uma só carne. A Bíblia destaca que o sexo ele inclui essa satisfação, essa comunhão para ser desfrutada pelo casal e é parte da bênção de Deus. Como seres humanos, nós somos dotados de um desejo profundo, de uma necessidade que está presente em nós. Esse desejo é conhecido cientificamente como ocitocina. É um processo químico que o nosso cérebro libera exatamente no ato sexual. A ocitocina é conhecida pelos cientistas como o hormônio do amor. É esse hormônio que nos influencia agora a termos um apego dentro do casamento com o nosso cônjuge. A ocitocina é uma substância química que é liberada pelo cérebro no ato do sexo, no ato da prática sexual. Essa ocitocina, essa substância, produz então uma profunda satisfação, um profundo apego também. Essa profunda satisfação é dada por Deus para o casal dentro do casamento. Observe que isso é comprovado cientificamente. Uma universidade em Chicago chegou à conclusão que 87% dos casais monogâmicos e heterossexuais, marido e mulher, têm satisfação sexual, têm satisfação no prazer. Há um apego extraordinariamente bom entre o casal. E isso é desfrutado para a glória de Deus. Por isso que você percebe que o segundo sentido, segundo propósito que Deus estabeleceu para o sexo é a unidade. Então, quem pratica antes do casamento não tem unidade, não tem comunhão. Quem pratica com pessoas que não são seus parceiros não tem unidade, não tem comunhão. Isso é visto como pecado. A Bíblia descreve que nós precisamos desfrutar dessa unidade dentro do casamento, dessa comunhão que é liberada pelo próprio Deus. Avançando, vamos entender um pouco mais. Como segundo subtópico, eu quero destacar sobre o seguinte argumento agora.
o sexo como contemplação de satisfação, que é desfrutado agora pelo casal. O pastor José Gonçalves também destaca, e você precisa aprender isso, que o sexo ele foi feito para a procriação, mas também foi feito para a satisfação. O prazer, a alegria e a satisfação está presente também na Bíblia. O Josh McDowell ele escreve muito bem que a satisfação ela está vista, presente na Bíblia, no ato sexual dentro do casamento. Deus preparou o melhor para o casal, nesse sentido de ser família. Pesquisas apontam claramente que pessoas casadas desfrutam de uma verdadeira satisfação sexual, do verdadeiro prazer, do verdadeiro apego, produzido por Deus, dado por Deus como bênção para o casamento. Salomão, escrevendo Provérbios, capítulo 5, versículos 18 e 19, ele destaca sobre a alegria desse ato conjugal, destacando e apresentando que desfrutar esse ato sexual, esse ato conjugal com a mulher da sua mocidade é bênção de Deus. Você pode ler o versículo com os teus alunos, Provérbios capítulo 5, versículo 18 e 19, e deixa Deus te usar na escola bíblica. A passagem descreve muito bem sobre essa satisfação que é dada por Deus dentro do casamento na prática sexual, realizada como bênção de Deus. Ou seja, há aqui o sentido de satisfação, de alegria, de diversão, de prazer, que é desfrutado pelo casal. O sexo não é visto dentro do casamento como algo pecaminoso, mas é visto como bênção de Deus para o casal. E deve ser desfrutado debaixo dessa aliança. Quando esse sexo é realizado fora, sai então dos limites, do propósito. Ele deve ser realizado debaixo da bênção de Deus, com sabedoria, com a graça de Deus, e isso é bondade de Deus. Deve ser realizado para a satisfação do marido e também para a satisfação da mulher, com alegria. E é isso que a Bíblia nos orienta sobre o assunto. Já avançando, o terceiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: o pastoreio cristão e a prática homossexual. Para a gente fechar a nossa aula, e eu espero que Deus te use na escola bíblica dominical da tua igreja. Segundo o pastor José Gonçalves, de forma sábia, nós precisamos finalizar essa lição, tendo a sabedoria de Deus, de trazer uma orientação pastoral a respeito da prática homossexual e abordando que essa prática ela é vista como pecado. Porém, a pessoa que pratica é um ser humano, é um filho, uma filha de Deus, que precisa agora reencontrar o seu caminho de volta da sua sexualidade e encontrar também o perdão de Deus, o amor de Deus que é oferecido no Calvário. O pastoreio cristão apresenta para a gente esse acolhimento, esse abraçar e essa restauração de pessoas que verdadeiramente se arrependem do seu ato de pecado. E a Bíblia descreve muito bem sobre a importância dessa restauração. A importância agora do aconselhamento pastoral é necessária para guiar as pessoas agora à nova vida, a ser uma nova criatura. Há uma esperança bíblica, sim, para a restauração daqueles que desejam encontrar com Jesus, abandonar o pecado e ter uma nova vida com Deus. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, no capítulo 10, versículo 13, ele descreve algo sensacional. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas Deus é fiel, o qual não deixará que vocês sejam tentados acima daquilo que você possa resistir. Então, o próprio Paulo está ensinando sobre a resistência ao pecado. E ele destaca muito bem, antes com a tentação, dará também Deus para você um meio para sair, um meio de escape, para que você possa suportar. Se você conhece alguém ou se você pratica exatamente o pecado, Deus tem a libertação. Deus tem um meio de escape. E você pode procurar ajuda em Jesus e ter essa libertação para a glória de Deus em um aconselhamento pastoral. Aqueles
e pratica esse ato, precisam então ter um encontro com Cristo. O que você precisa saber para ter um encontro com Jesus? Em primeiro lugar, você precisa reconhecer que o ato homossexual é pecado. Isso está em Salmos 51, versículo 2 ao 4. Você precisa reconhecer o seu pecado. Em segundo lugar, você precisa agora buscar o perdão de Deus para ser perdoado. Somente em Cristo você pode ser perdoado. Salmos 51, do 7 ao 12. Em terceiro lugar, você precisa entender que Cristo agora te perdoou e você já não é mais culpado da sua prática pecaminosa, mas agora você é nova criatura em Jesus. Salmo 32, versículo 1 ao 6. Que Deus te abençoe. Espero ter contribuído com você hoje em sala de aula para a glória de Deus. E se eu contribuir com você, se essa aula foi edificante para a tua vida, se eu te ajudei tirando as tuas dúvidas, por gentileza, deixa teu comentário aí, porque me ajuda também. Tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente no Instagram também, posta nos teus stories, eu vou ter o prazer de repostar. Muito obrigado você que sempre faz isso. Gente, que Deus abençoe. Se você puder, coloca aí de onde você está assistindo a gente, eu fico feliz em conhecer você. Que Deus em Cristo te abençoe, que essa aula edifique vidas. Olha, se você conhece alguém que precisa assistir, manda esse vídeo para mais alguém, compartilha aí na tua rede social, para a glória de Deus. Se você está afastado de Jesus ou aprisionado pelo pecado, a hora de voltar para Cristo é agora. Eu louvo a Deus porque vidas estão aceitando a Jesus através desse trabalho. Você pode aceitar Jesus. Nós vamos orar por você. Você pode deixar um comentário abaixo aí, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. E que Deus edifique você. Vamos interceder por tua vida para que você possa ser liberto do pecado e ser uma nova criatura em Jesus. Como dica de leitura dessa aula aqui, que eu tomei como base para construir todo o argumento que eu trouxe para vocês, eu tenho alguns textos. O primeiro texto que eu quero trazer é o do pastor José Gonçalves. Gente, vale a pena você ter esse material. Você pode adquirir no site da editora CPAD. Peça o seu livro de apoio. Entra lá, vale muito a pena você ter esse texto em mãos para estudar esse trimestre, está sensacional. Também, como dica de leitura, Ato Conjugal, do Tim LaRange. Esse material é muito bom, da editora Betânia. Você que estuda essa área de sexualidade, casamento e família, vale a pena você ter esse texto também em mãos para crescer em Jesus. Outro texto que eu utilizei também, Verdade Nua e Crua, de Josh McDowell. Esse material é sensacional, especialmente para dar palestras para jovens e adolescentes sobre a sexualidade, tirar algumas dúvidas também. Também outro texto que eu posso indicar para você, Pronto para Me Amarrar. Esse material é sensacional para você entender um pouco mais a respeito da importância do casamento. E outro texto que eu quero indicar para você, o significado do casamento. Vale muito a pena você ter esses materiais em mãos. Que Deus em Cristo te edifique. Eu te aguardo por aqui na lição de número 4, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte tema: a sutileza da normatização do divórcio. Não perde a aula que vem não, tá? Um beijo no teu coração e até a próxima aula, para a glória de Deus. Não esquece de deixar o likezinho também não, porque me abençoa. Que Deus te abençoe e até a próxima aula em Cristo Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.